Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 3, versículo do 31 ao 35 diz: Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, aqui estamos para te engrandecer, te exaltar, te glorificar e na beleza da tua santidade te adorar. Rogamos a ti, Pai, que venhas falar conosco, aos nossos corações, alimentar as nossas almas, nos dar alegria e força para continuarmos a te servir, te exaltar, te engrandecer e te adorar. Fale conosco, nos alimente com a tua palavra, é o meu pedido, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar, me dê 20 minutos da sua atenção, por gentileza. É mais desafiador, é mais complicado você conviver entre os familiares do que entre os estranhos. Quando alguém, por exemplo, fala algo que eu não gosto, eu dissimulo, tolero, aguento. Mas muitas das vezes com a esposa ou com os filhos, eu me sinto no direito de reagir e repreender. E os de fora nós tratamos com mais educação, com mais cautela, com mais cuidado. Mas a família muitas das vezes nós tratamos com um certo desdém. Falamos às vezes o que não teríamos ousadia de falar na frente de outros. A repreensão que às vezes damos aos nossos, não temos ousadia de dar aos outros. Por isso a convivência familiar se torna tão difícil. Nós não medimos as palavras, nós não calculamos as palavras, nós não observamos a situação, simplesmente falamos sem pensar, sem olhar, sem entender e às vezes sem compreender. Mas isso não é novidade para as nossas vidas. Isso não é de agora, isso é desde o princípio do mundo que a família tem dificuldade de se compreenderem, de conviverem. Veja, o primeiro assassinato do mundo foi exatamente o Caim matando o próprio irmão Abel. E o sentimento que levou Caim a matar Abel foi uma tal de inveja. Foi um sentimento de inveja, porque normalmente o lógico, o correto, era você sentir felicidade com o sucesso do seu irmão de sangue, com a prosperidade do seu irmão de sangue, com o crescimento, se ele está prosperando, enricando, comprou um carro, comprou uma casa, está bem de vida, você devia se alegrar, mas parece que a gente fica triste, parece que a gente fica revoltado, a gente fica agora só quer ser o ricão, só quer ser o tal, agora só quer estar passeando, agora é o rei. Eita Deus. Por esta razão, e por este motivo chamado inveja, foi que o Caim matou Abel. E não fica só por aqui, a gente pode decorrer em alguns textos sagrados, como por exemplo, outro fato famoso é quando os irmãos de José lhe traem, lhe vendem, lhe perseguem. Convivência de irmãos, família. Mas os irmãos de José estão com raiva de José, estão indignados com José, porque José, ele tem um diferencial.
José, ele se sobressai. José tem algo de especial na vida dele. Para começar, o pai Jacó ama mais a José do que os demais. E José, ele é mais fiel ao pai do que os demais. Então isso já começa a causar uma discórdia, uma revolta, uma inveja. Veja só, eu estou falando de convivência familiar, eu estou falando em viver em família. Aqueles que deveriam criar um laço consanguíneo de defesa, de amor e de união. Mas os irmãos de José agora ficam com raiva de José, simplesmente porque o pai de José, o Jacó, decide amá-lo mais do que os outros. E para declarar e demonstrar esse amor, o Jacó vai fazer uma túnica de cores variadas, ou de várias cores, para presentear a José. Ora, essa túnica, ela tinha que ser dada a Rubens, porque Rubem é o mais velho, Rubem é o primogênito, Rubem é quem tem o direito. Mas o pai não vai dar a Rubem, vai dar a José. Mas por que ele vai dar a José? É só porque José é melhor do que Rubem? Não. A Bíblia também diz que o Rubem subiu à cama do seu pai e se deitou com uma das suas mulheres. Eu estou falando de família. Veja que família confusa, meu irmão. Veja que confusão na família. O Rubem, ele se deita com a mulher do próprio pai. Sabe que Jacó teve 4 esposas. E por essa razão, o Jacó vai dar a túnica para José. E eles ficam com raiva e querem agora matar José. Mas José tem culpa se o pai quer dar a túnica para ele? Eles deveriam procurar o pai e indagar o pai: por que é que o senhor vai dar a túnica para ele? Por que é que o senhor está fazendo a túnica para dar para José e não dá para um dos demais? Mas não, ficaram com raiva de José. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes Deus lhe escolhe, Deus lhe levanta, Deus lhe chama, Deus decide lhe usar, decide lhe prosperar, decide fazer algo diferente na sua vida, e alguém vai ficar com raiva de você. Mas que culpa você tem se o pai decidiu que vai lhe levantar, lhe usar e lhe abençoar? Então tem que falar com o pai. Aleluia. Aí você conhece a história: venderam José, jogaram na cisterna, aquela confusão toda. Estou falando de família. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, pense numa família atribulada, era a família de Davi. Pense numa família confusa, complicada. Primeiro, o próprio Davi dá mau exemplo, adulterando e mandando matar o marido da mulher. Você conhece a história de Urias. Depois o Aminon se apaixona pela meia-irmã Tamar, irmã por parte de pai, e a estupra, deita com ela de forma forçada, força. Ela sai da casa dele triste, jogando terra sobre a cabeça, envergonhada, humilhada. Quando Absalão sabe da história, Absalão é irmão dela, pergunta o que aconteceu, ela conta a história. Fique tranquila, irmã minha, ele é teu irmão, o rei vai resolver o problema, o rei vai tomar providência. E cadê que Davi não faz nada? Por que Davi não faz nada? Porque Davi não tem, como é que eu posso dizer? Não me permita a palavra. Davi não tem moral. Porque se ele vai reclamar o que o Adonias fez, ou melhor, o Aminon fez, o Aminon poderia dizer para ele: o senhor está falando de mim? E o que o senhor fez com a Betseba? Ainda mandou matar o marido dela. Aí ele teve que se calar. Cuidado, meu irmão. O sujo não pode falar do mal lavado, não. Porque às vezes a gente quer apontar o defeito dos outros, meu irmão. Aleluia. Mas só Deus sabe. Aí a Bíblia diz que o Absalão maquinou matar o Aminon. E matou-o. Veja, o irmão matou o outro irmão. Depois o Absalão quis tomar o trono do próprio pai. Eu estou falando de convivência familiar. Veja que confusão, que pega danado. Veja que luta.
Aí eu chego na família de Jesus. Ah, pastor, a família de Jesus devia ser uma família nota 10. Já pensou? Jesus morando ali? Era todo mundo amoroso, todo mundo respeitoso, todo mundo tranquilo, ninguém tinha inveja de ninguém, ninguém se levantava contra ninguém, todo mundo falava bem de todo mundo. Aí um dia Jesus Cristo saiu para pregar, saiu para evangelizar. Aí de repente a família foi atrás. Quando chegou na casa onde ele estava, mandaram o recado. Não podia entrar, a casa estava cheia, cercada de gente. Aí mandaram o recado: digam para ele que a família dele está aqui, a mãe, os irmãos e as irmãs. José com certeza já teria falecido, porque José era muito avançado de idade quando casou com Maria. Por isso que não é citado que o pai está aqui. A tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs estão lá fora e querem falar com você. Aí Jesus Cristo parou e fez uma indagação dizendo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E quem são minhas irmãs? Veja, Jesus Cristo está repudiando a mãe, repudiando os irmãos e as irmãs. Se ele repudiasse as irmãs e os irmãos, eu até entenderia, porque tem uns irmãos de sangue que são uma dor de cabeça, principalmente aqueles que são mais velhos do que a gente, se aproveita para dar cascudo em nós. Aí eu levei muito quando era menino. Aí depois que eu cresci, aprendi a lutar com o Gifu, digo: vem agora. Mas a mãe, foi a mãe de Jesus que disse que estava lá fora, e ele não quis saber. E eu fiquei preocupado, por que essa atitude de Jesus? Aí a resposta, irmãos, para isso está no versículo 21. Eu li o 31 por diante, mas a resposta está no 21. Olha o que é que diz no 21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender. Os parentes, família, a mãe, os irmãos, as irmãs, ouviram que Jesus estava fazendo milagre, estava fazendo maravilha, estava... Aí diz, ó: e quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, para o amarrar, o algemar, o acorrentar. Essa tradução prossegue dizendo: porque diziam, está fora de si. Outra tradução diz, porque está louco. A família de Jesus, a mãe, os irmãos e as irmãs saíram para prendê-lo e estavam dizendo que ele estava louco, estava doido, tinha que ser internado no Portugal Ramalho, se consultar com o psiquiatra. Não era com psicólogo não, era com psiquiatra. Estava ruim da cabeça. Aí quando eles chegaram lá e disseram: ó, teus irmãos, tuas irmãs, tua mãe, tua isso. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esse aqui, ó, que faz a vontade do Pai. Aí você está querendo se desviar porque alguém está lhe xingando. Chamaram Jesus de doido, e não foi ninguém de fora não, foi a família. A família de Jesus chamaram ele de doido e saíram com corda de nalho para prendê-lo. Vamos trazê-lo amarrado, porque ele está doido. Inventou agora de estar pregando, inventou agora de ser crente, não para mais de ir para a igreja, todo dia na igreja, todo dia ensaiando para cantar, todo dia orando, todo dia lendo a Bíblia, e está falando uma língua esquisita agora, está doido, vamos levar ele para o psiquiatra. Eita, aleluia. Aí alguém chega e lhe xinga, você diz: eu vou deixar Jesus, vou sair da igreja. Estão me perseguindo, estão me xingando, estão me humilhando, estão dizendo que eu estou ruim das ideias. Mas você pensa que foi só isso que disseram de Jesus? Eu marquei só 4 pontos aqui para não estender muito na hora.
Eu marquei só 4. O primeiro é esse: chamaram ele de doido. Segundo, chamaram ele de endemoniado. Disseram que Jesus estava endemoniado. Foi assim, preste atenção. Levaram um rapaz mudo e surdo, que era possesso por um espírito que causava surdez e mudez. E esse espírito ainda atua no mundo nos dias atuais. Um espírito que causa surdez e mudez. São pessoas que não conseguem ouvir a palavra e nem dar glória a Jesus. Eu pensei que você ia dar glória agora. Tá ruim, não tá? Então esse espírito deixava o homem mudo e surdo. Aí levaram ele até Jesus, para Jesus curá-lo. Jesus expulsou o demônio. Aí o menino passou a falar e a ouvir. Glória a Deus. Aí todo mundo ficou espantado. Aí, como os religiosos também seguiam Jesus para identificar as suas falhas, quando viram aquilo, sem ter o que dizer, disseram assim: ele expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul. Ele está possesso, está endemoniado, ele anda assim com o demônio. Ele fez um acordo. Eu ouvi dizer que tem pastor por aí afora que fez acordo com o demônio para irmão, em igreja. Olha que negócio do doido. Cada história, meu irmão, a gente escuta. Dizem que um grande pastor do Brasil começou uma igreja, e a igreja estava indo bem, mas não tinha tanto recurso financeiro. Aí o capiroto apareceu para ele: quer ir ricar? Ele disse: quem não quer? Pois bem, só não fala de salvação nem de pecado na sua igreja. Eu vou lhe ajudar a enricar. Cuidado, tem que se pregar contra o pecado, tem que denunciar o pecado. Certo é certo e errado é errado. Aí eles disseram que Jesus estava possesso. Foi por isso que os demônios saíram. E se alguém chegasse para você e dissesse assim: você está endemoniada, o que era que você ia fazer? Ah, pastor, ia dar um tapa na cara dela. Está vendo que está mesmo? Cuidado, pensa no que vai fazer. Já pensou se alguém chegar para você e disser: você está endemoniado, está endemoniada? Alguém veio do convívio da igreja. Eu acredito que você ia sentir muito, ia se abalar na fé, ia ficar triste, ia se revoltar. Eu não sei qual seria a sua reação. Eu fico só imaginando como você se sentiria, como você reagiria. Mas foi assim que disseram com Jesus: está endemoniado. Se fosse um da gente, eu vou sair da igreja, eu vou para o mundo, eu vou me desviar, já que estão dizendo que eu estou endemoniado ou endemoniada. Tem hora que não diz nem que está endemoniado, é o cão, né? Como diz o pastor, tem hora que diz: tu endemoniei o cão. Se o cão entrar em tu, é ele quem fica doido. Sangue de Jesus tem poder. Como você iria reagir se alguém fizesse essa declaração na sua frente, diante de todo mundo vendo e ouvindo? Alguém lhe acusar, alguém lhe apontar, alguém lhe caluniar e dizer que você é o endemoniado ou a endemoniada. E você crente, buscando a Deus, orando, consagrando, jejuando, vindo à casa de Deus, buscando o Senhor. Talvez no mínimo
você ia questionar Deus. É isso, Deus, que eu recebo por te buscar? É isso que eu recebo por ser fiel, por estar na tua presença? É esse o pagamento que eu tenho? Vejam, disseram que ele estava doido. Depois disseram que ele estava endemoniado. E o pior, eu vou falar logo a pior. São 4. E a pior foi quando expulsaram ele da igreja. Lucas, capítulo 4. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 4, versículo 29 e 30. Veja como está escrito. Lucas, capítulo 4, versículo 29 e 30 diz: E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Versículo 28, para ficar mais claro. E todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte. Obviamente, dentro do contexto, você entende que ele foi expulso da sinagoga. Eles se levantaram na sinagoga e o tiraram da sinagoga e expulsaram até da cidade. Aconteceu assim: ele chegou na sinagoga, Jesus, e foi pregar. Deram o livro para ele abriu Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, curar os enfermos, abrir os olhos do cego, fazer o mudo falar, o surdo ouvir. Enfim, hoje essa profecia se cumpriu aos vossos olhos. E sentou-se. A Bíblia diz que todo mundo fitou o olho nele e começaram a ficar espantados, porque ele sentou na cadeira do Messias. Então se levantaram e expulsaram ele dali. Botaram ele para fora, não só da sinagoga, como da cidade. Eu estou falando de Jesus. Aí se alguém vem e lhe expulsa da igreja, lhe põe para fora da igreja, o que é que você vai fazer? Nunca mais eu boto o pé na porta de uma igreja. Nunca mais eu passo nem na frente de uma igreja. Me expulsaram de lá, sem eu dever, sem eu ter feito nada. Mas sabe o que foi que Jesus Cristo fez? Expulsaram ele aqui da sinagoga, parece que é de Cafarnaum. No outro dia ele já estava em outra sinagoga pregando, fazendo milagre e operando maravilhas. Porque eu e você queria se esconder, fugir, não querer saber mais de igreja, nem orar, nem cantar, nem evangelizar. Queria se desviar e ir para o mundo, beber cachaça, tomar cerveja, para o Treleco, para São João, pular carnaval. Jesus Cristo disse: não, se não me querem pregando aqui, eu vou pregar ali. Se não quiser ali, eu prego acolá. Se não quiser acolá, eu vou mais além. Mas eu não deixo de fazer a obra do meu Pai. Aleluia! Glória! Imagine ser expulso, ser posto para fora, escorraçado. Aí quando ele chega na outra cidade, ele faz milagres. É depois desse episódio que ele passa pela cidade de Naim. E na cidade de Naim ele ressuscita um morto. E a Bíblia diz que a fama dele se espalha. Aí de repente chegou lá em Cafarnaum, lá na sinagoga de Cafarnaum, lá entre os membros da sinagoga de Cafarnaum. Aí alguém disse: lembra daquele irmão que a gente expulsou aqui da nossa sinagoga, que a gente colocou ele para fora, que nós o escorraçamos daqui e só não jogamos ele no penhasco porque ele correu, fugiu e se escondeu? Lembra dele, daquele irmão que chegou aqui cheio de coisa? Pois é. Sabe o que é que está acontecendo? Eu ouvi dizer que ele fez milagre lá em Naim.
Eu vim dizer que ele ressuscitou o morto, porque eles esperavam que a notícia foi que ele tinha desanimado, que ele tinha desistido, que ele estava desviado, tomando cachaça, a 51, Andréia, Cunhaque, Pitu e outras mais. Aí pensavam que ele tinha ido para o mundo pular carnaval, mas de repente a notícia chegou. Ele está pregando agora que ele está pregando, ele está cantando agora que ele está cantando, ele está orando agora que ele está orando. Se ele estava cheio agora que ele está cheio da presença de Deus. Aleluia! Mas se expulsassem você, eita Jesus, veja, foi chamado de louco, chamado de endemoniado, foi expulso da sinagoga e foi traído e vendido. Eu estou falando da trajetória de Jesus. Isso são 4 pontos mínimos diante de tantos outros que ele teve que enfrentar e encarar. Aleluia. Diante de todas as perseguições, calúnias, sendo preso, chicoteado, esbofeteado, esmurrado, pregado na cruz. Tinha todos os motivos do mundo e mais alguns para desistir. Ele até quis, irmão, como um homem. Lembra lá no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, Pai, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Porque hoje as nossas orações estão sendo invertidas. Todavia, não seja o que tu queres, mas o que eu quero. Se aprenda a ser crente, rapaz. Aprenda a orar, velho. Quem diz que a sua vontade é superior à vontade de Deus? Quem diz que o seu querer é superior ao querer de Deus? Você que está achando que desse jeito é melhor. Mas a minha Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quer que dê certo? Então deixe Deus fazer a vontade dele na sua vida. Fique quietinho no seu lugar, recolha-se a sua insignificância e deixe o Eterno fazer. Aleluia! Mas aí o Judas, que era o mais preparado de todos os 12, porque todos os 12 eram de Nazaré, se a memória não me falha. Só Judas era que era de outra região, não lembro agora. Só sei que é de uma parte chamada Isca, por isso Judas Iscariotes. Ele era o mais preparado. Era como se hoje ele tivesse faculdades de direito, filosofia, sociologia e outras mais. Era o mais preparado. Tanto que Jesus vai dar a ele o cargo de maior confiança no ministério, o de tesoureiro. Porque na verdade esse cargo deveria ser dado a Mateus ou Levi, que é o mesmo personagem. Por quê? Porque Mateus, ele era cobrador de imposto, ele sabia lidar com dinheiro. Mas Judas, além disso, tinha outras faculdades, outras capacidades a mais. Aí Jesus Cristo colocou ele e deu a ele o maior cargo de confiança. E foi exatamente Judas que traiu Jesus. E se você for traído, qual será a sua postura, qual será a sua atitude diante da traição? De todas as formas que você imagine, dentro de todos os contextos, como é que você vai agir ou reagir? Vai desistir? Vai desanimar? Vai pedir socorro para a mamãe? Vai chorar no colo da mamãe? Tá bom. Mas isso é no tempo que a gente é menino, criança. Agora você já está adulto e adulta. Agora não pode mais estar abusando do papai e a mamãe, não. Por isso que a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á, por exemplo, a sua esposa,
e fará a sua vida e terá a sua história. Então pare de dar trabalho à sua mãe e seu pai, você já está crescidinho e crescidinha. Deixa a sua mãe ter um pouquinho de sossego, rapaz. Sua mãe não consegue comer um bocado de paz. Você chegar lá dando trabalho, levando problema. Mãe, não estou aguentando mais meu marido está muito chato. Eu não avisei? Eu não falei para você, sua cabrita? Aí chega um marmanjão barbado, aquele bigodão de Capitão Gancho. Mãe, a minha mulher não está fazendo minha comida direito. Não faz o tempero que a senhora faz. Mas eu falei para você, seu cabra. Agora ficou iludido porque era bonitinha, porque era a Barbizinha, a Giselinha do bairro. Você disse: eu vou conquistá-la. Agora você vire. Eita! Está entendendo? Mas aí Jesus Cristo foi traído. Mas mesmo assim não desanimou, não desistiu, não amarelou, não parou, não recuou, não voltou atrás, prosseguiu na caminhada, prosseguiu no projeto, prosseguiu no plano. Não ficou desanimado, querendo, não. Ele foi em frente até concluir a obra. Então lembre-se, ele fez a declaração: se isso fizeram ao madeiro verde, imagina ao madeiro seco. Então fique consciente, meu irmão e minha irmã, que quem foi chamado para fazer a obra do Eterno vai encarar e enfrentar os desafios semelhantes. Vão lhe chamar de louco, vão lhe chamar de endemoniado, vão lhe expulsar de alguns lugares, vão lhe trair, mas mesmo assim você tem que permanecer olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque o que Satanás quer é que você desista, desanime, esfrie e pare na caminhada, para ele poder te acorrentar e te amarrar. Mas há poder no sangue de Jesus, queira Satanás ou não, a igreja vai permanecer de pé e avançando na presença de Deus. Termino dizendo: você não é melhor do que Jesus, nós não somos melhor do que Jesus. Então, se veio sobre a sua vida, dê glória. A tradição cristã diz que o único apóstolo que morreu de morte natural foi o apóstolo João, o apóstolo do amor. Alguém disse que quando ele se tornou discípulo de Jesus, ele tinha cerca de 17 anos de idade. Na verdade, o único maior de idade nos apóstolos de Jesus era Pedro. Os outros tudo eram jovens. E todos morreram, a espada, decapitado, morto à espada, morto à flechada, cerrado, degolado, enforcado. O único que morreu de morte natural foi João. E Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas depois recebeu o Santo Espírito e ficou cheio de fé. A tradição diz que quando prenderam e foram matá-lo, disseram assim: vamos crucificá-lo. Queridos, a morte por crucifixação ou crucificado era uma das mortes mais cruel que existia, porque existiam duas formas. Uma, você era pregado, por isso essa é a forma crucifixação. Você era fixado. E tinha outra que você era só amarrado os braços na haste da cruz. Amarrava os braços e amarrava os pés em cima de uma base. Só que chegava no pescoço e amarrava outra corda, prendendo o pescoço, para que você pudesse respirar. Você não, quem estava lá. Você tinha que ficar na ponta dos pés para folgar a corda.
Só que ninguém consegue ficar na ponta dos pés o dia todo, o tempo todo. Aí cansava e descia. Aí começava a sufocar. Quando subia de novo, tinha deles que passava dias para morrer, meu irmão, nessa manobra, subindo e descendo. Lembra que quando foram conferir se Jesus já estava morto e os outros dois perceberam que os outros dois ainda estavam, sabe o que eles fizeram? Quando viram que os outros dois ainda estavam vivos, quebraram as pernas dele. Você já leu essa passagem na Bíblia? Se não leu, valeu. Você é crente, mas crente tem que ler a Bíblia. Por quê? Porque ele não podia se levantar mais para respirar se quebrasse as pernas. Por isso quebraram as pernas. Aí quando foram matar Pedro, disseram: vamos crucificá-lo. Sabe o que ele disse? A tradição diz: eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Se querem me crucificar, eu aceito ser crucificado, mas tem que ser de cabeça para baixo. Porque aquele que entendeu o mistério da fé, irmãos, aleluia, ele pode ser chamado de louco, de endemoniado, ele pode ser traído, ele pode ser rejeitado, mas ele sabe quem tem crido. Ele perde tudo, menos a fé naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Glória! Fique de pé, por gentileza. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Que você permaneça firme na fé, inabalável. A Bíblia diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Este é o meu desejo, essa é a minha oração sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que nada te abale, que nada roube a tua fé, que nada te tire da presença de Deus, mas que você permaneça firme até aquele dia que a trombeta vai tocar, iremos ao encontro dos Senhor nos ares para sempre. Amém? Então,